A intervenção divina que mudou o destino de Jerusalém. 185 mil soldados. O maior exército da época, invencível em força e estratégia, acampava ao redor de Jerusalém, prontos para destruir a cidade. Sob a liderança de Senaqueribe, o temido rei da Assíria, eles haviam conquistado nações e esmagado reinos. Agora cercavam os muros da capital de Judá, confiantes de que sua vitória era inevitável. Porém, o que aconteceu naquela noite mudou o curso da história. O som das espadas e dos escudos deu lugar a um silêncio mortal ao amanhecer. O exército que representava o auge do poder humano foi reduzido a nada em uma única noite, por um único anjo enviado pelo Deus de Israel. O relato bíblico registrado em 2 Reis 19:35 é breve, mas poderoso. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil homens. Quando o povo de Jerusalém se levantou pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Essa não é apenas uma história de intervenção divina. É um testemunho da soberania de Deus sobre os maiores impérios e da força de um povo que confiou nele em meio a uma crise sem precedentes. O cenário de tensão. O ano era aproximadamente 701 a.C. Jerusalém estava sitiada. O rei Ezequias, conhecido por sua devoção ao Senhor, enfrentava uma ameaça que parecia impossível de superar. A Assíria, uma potência temida e respeitada, já havia conquistado Samaria, capital do Reino do Norte, levando o povo ao exílio. Agora seus exércitos cercavam Judá. Ezequias não era apenas um líder político, mas também um reformador espiritual. Ele havia restaurado o templo, removido ídolos e convocado o povo a se voltar ao Deus de Israel. 2 Reis 18:5-6 diz: Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Mas a fé de Ezequias seria testada de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Senaqueribe, em sua arrogância, enviou mensageiros com uma carta repleta de blasfêmias contra Deus, dizendo: Acaso os deuses das nações que destruí salvaram-nas? Como o Senhor livrará Jerusalém das minhas mãos? 2 Reis 19:10-12. O cenário estava armado. A arrogância humana desafiava a soberania divina. No coração da noite, quando todas as esperanças humanas haviam se esgotado, Deus respondeu. O orgulho da Assíria e o clamor de Ezequias. A Assíria era mais do que um império. Era uma força de destruição implacável que devastava reinos inteiros. Sob o comando de Senaqueribe, o poder militar e a brutalidade da Assíria atingiram seu auge. Os assírios não apenas venciam batalhas, eles esmagavam a vontade de seus oponentes, impondo um terror psicológico devastador. A arrogância de Senaqueribe se manifestava em suas palavras e ações. Ele comparou o Deus de Israel aos deuses de outras nações, declarando que nenhum deles havia conseguido livrar seus povos. Em sua carta enviada ao rei Ezequias, ele insultou diretamente o Senhor, afirmando que Jerusalém seria apenas mais um troféu em sua longa lista de conquistas. 2 Reis 19:14-15 nos dá um vislumbre da reação de Ezequias. Quando Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor, estendeu-a diante do Senhor e orou. Diante da ameaça, o rei não confiou em suas defesas, nem em alianças políticas. Em vez disso, ele rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, um símbolo de humildade e luto, e se prostrou diante de Deus no templo. Seu clamor era simples, mas profundo. Senhor Deus de Israel, entronizado entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Mas 2 Reis 19:15-16. Ezequias reconhecia que a batalha não era apenas contra Judá, mas contra o próprio Deus. Ele concluiu sua oração com um pedido que transcende a simples sobrevivência. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. 2 Reis 19:19.
A oração de Ezequias foi ouvida, e Deus respondeu de forma clara e poderosa através do profeta Isaías. Em 2 Reis 19, 20 e 21, lemos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. A mensagem de Isaías era uma promessa de proteção divina. Ele garantiu que Senaqueribe não entraria em Jerusalém, não dispararia uma só flecha contra a cidade e nem ergueria rampas de cerco. Deus, em sua soberania, declarava que o arrogante rei da Síria seria humilhado. Além disso, Isaías revelou algo extraordinário. O poder de Senaqueribe não era um acidente ou algo que escapara do controle divino. Deus disse: Você não ouviu? Há muito tempo eu o ordenei, desde os dias antigos eu o planejei. Agora o faço acontecer. 2 Reis 19, 25. O mesmo Deus que permitiu o crescimento da Síria, agora traria sua queda, demonstrando que todos os reinos, até os mais poderosos, estão sob sua autoridade. Naquela mesma noite, Deus cumpriu sua promessa de forma surpreendente. 2 Reis 19:35 relata com uma simplicidade que contrasta com a magnitude do evento. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. Quando o povo de Jerusalém se levantou pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Um único anjo, enviado por Deus, realizou um feito impossível aos olhos humanos. O exército que parecia invencível foi reduzido a nada em uma única noite. Imagine a cena ao amanhecer. O silêncio mortal no lugar onde antes havia o barulho de milhares de soldados. Os corpos espalhados pelo acampamento assírio testemunhavam o poder avassalador do Deus de Israel. Senaqueribe, o rei que havia blasfemado contra o Senhor, fugiu humilhado de volta à sua terra, e ali, na segurança de seu palácio em Nínive, encontrou seu fim. 2 Reis 19:37 registra: Certo dia, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. O mesmo rei que zombou do Deus vivo encontrou seu destino enquanto adorava um ídolo morto. Reflexões e lições da história. A história do anjo que destruiu 185.000 soldados assírios não é apenas um evento histórico. Ela está repleta de lições espirituais e reflexões para os nossos dias. Vamos explorar algumas delas. 1. O poder do Deus vivo. Essa narrativa nos lembra que não há força no universo comparável ao poder do Deus de Israel. A Assíria, com todo o seu exército, recursos e arrogância, parecia invencível, mas um único anjo foi suficiente para derrotá-la. Como diz o Salmo 46:6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Essa é uma mensagem para os dias atuais. Por mais formidáveis que os desafios pareçam, o poder de Deus é infinitamente maior. Ele continua sendo soberano, protegendo aqueles que nele confiam. A importância da oração. A reação de Ezequias diante da ameaça foi fundamental. Ele não recorreu apenas a medidas humanas, mas buscou a Deus em oração. Sua atitude de rasgar as vestes e estender a carta de Senaqueribe diante do Senhor demonstra uma fé genuína e dependência total. Em momentos de crise, o lugar mais poderoso onde podemos estar é na presença de Deus. Como está escrito em Filipenses 4:6-7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 3. A soberania de Deus. A mensagem de Isaías para Ezequias foi clara. Deus estava no controle de tudo. Mesmo o poder de Senaqueribe havia sido permitido pelo Senhor para cumprir seus propósitos. Esse é um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e aparentes derrotas, Deus tem um plano maior. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 4. A arrogância conduz à queda. A queda de Senaqueribe
É um exemplo clássico do provérbio. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Sua confiança em suas próprias forças e sua blasfêmia contra Deus levaram à sua ruína. Essa história nos ensina a importância da humildade. Quando confiamos em nossas próprias forças e ignoramos a soberania de Deus, estamos nos colocando no caminho da destruição. Aplicações para os dias atuais. O relato do anjo de Deus que destruiu o exército assírio continua ressoando como um chamado à confiança em Deus. Em um mundo cheio de incertezas, pressões e perigos, podemos nos identificar com o povo de Jerusalém, cercado por forças que parecem incontroláveis. 1. Confiar em Deus nas adversidades. Assim como Ezequias confiou no Senhor, somos chamados a depositar nossa confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Isaías 40, 31 nos encoraja. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Pois, reconhecer o poder da oração. A oração de Ezequias é um exemplo poderoso de como devemos trazer nossas preocupações e medos diante de Deus. Não importa o tamanho da ameaça, quando nos voltamos para Ele, encontramos paz e direção. 3. Lembrar da fidelidade de Deus. A libertação de Jerusalém é um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. Assim como Ele salvou seu povo naquela noite histórica, Ele continua sendo fiel para com aqueles que o amam e o servem. O Deus de Ezequias é o mesmo hoje. A história do anjo que matou 185 mil soldados assírios não é apenas um evento distante. É um lembrete vivo de que o mesmo Deus que interveio por Jerusalém está conosco hoje. Ele é o Deus que não dorme nem cochila. Salmo 121, 4. Que luta por aqueles que confiam nele. Nos dias atuais, enfrentamos nossos próprios exércitos assírios. Sejam eles problemas financeiros, doenças, conflitos pessoais ou desafios espirituais. A mensagem desta história é clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quando olhamos para as muralhas de nossas vidas, cercadas por desafios e ameaças, podemos lembrar da promessa que Deus fez através de Isaías. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54:17. E assim como ele defendeu Jerusalém, ele continua defendendo aqueles que o buscam. Que essa história extraordinária nos inspire a confiar em Deus, a buscar sua face em oração e a viver com a certeza de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.